Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria já que você desse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é Panorama do Antigo e Novo Testamento. E nesse estudo a gente vai aprender duas coisas. Em quantas partes eles são separados, não só o Antigo como o Novo Testamento. Também vamos aprender em quantos livros tem o Antigo e quantos livros tem o Novo Testamento. Mas antes da gente começar a estudar, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é panorama. O que vem a ser panorama? Panorama bíblico nada mais é do que uma forma de ver a Bíblia de uma maneira geral e falando dos acontecimentos mais importantes. Eu vou só citar um exemplo aqui para vocês. É como se eu tivesse 2 metros de altura e tivesse numa grande multidão. E a grande maioria dessas pessoas estivesse entre 1,70 m e 1,80 m. Então eu consigo ver de uma maneira mais fácil, eu tendo 2 metros de altura em uma grande multidão. Isso é que se torna um panorama bíblico, né? O que significa de fato que é panorama. É uma visão geral. É uma visão geral, não é tão específica, mas é uma visão mais geral. Vamos lá? O Antigo Testamento, ele é separado em 5 partes. E a gente vai estar falando sobre cada uma delas. A primeira parte é Pentateuco. A palavra Pentateuco, se você separar ela no meio e a gente falar sobre o que significa penta, significa 5. Teuco, livros. Os primeiros 5 livros escritos por Moisés. O primeiro livro é Gênesis, segundo, Êxodo, terceiro, Levítico, quarto, Números, quinto, Deuteronômio. Então esse é o Pentateuco, é os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Essa é a primeira parte do Antigo Testamento. A segunda parte do Antigo Testamento é os livros históricos, que são 12 livros. Eu não vou falar todos os livros aqui para vocês, mas eu só vou citar alguns livros, que é Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas. Esses são um dos livros históricos, que são 12 livros. Essa é a segunda parte. A terceira parte do Antigo Testamento é livro de sabedoria ou os livros poéticos, que são só 5 livros. Quais são? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó. São 5 livros. Essa é a terceira parte. A quarta e quinta parte a gente vai dividir em 2, que são os profetas maiores e os profetas menores. Qual é a diferença entre os profetas maiores e profetas menores? Seria a sua eloquência? Seria a sua estatura? Seria o seu conhecimento? Não. A grande diferença é a quantidade de profecias que estão contidas em seus livros. Por exemplo, os profetas maiores são 5 livros. Na realidade são 5 livros, mas são 4 autores, que é Isaías, Daniel, Jeremias e Ezequiel. Por que eu falo 5 livros? Porque o próprio Jeremias escreveu 2 livros. O próprio Jeremias e o livro de Lamentações. Então são 5 livros com 4 autores. Essa é a quarta parte, os profetas maiores, porque eles profetizaram mais. E vem os profetas menores, que são 12 livros, que é Naum, Sonfonias, Abacuque, Esdras, só citei alguns aqui para vocês. Então dá um total de 12 livros, os profetas menores. Totalizando o Antigo Testamento, quantas partes são separadas? São em 5. E quantos livros tem? 39 livros. Essa é a quantidade de livros que o Antigo Testamento tem. Agora vamos para o panorama do Novo Testamento. Vamos aprender também quantas partes eles são separadas e quantos livros contém. O Novo Testamento também é separado em 5 partes. Quais são? A primeira parte é os Evangelhos, que são 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a primeira parte do Novo Testamento. A segunda parte vem o livro de Atos, que é o livro histórico. É somente um livro que tem no Novo Testamento. Essa é a segunda parte. A terceira parte é as epístolas paulinas, que são 13 epístolas. Não vou falar todas aqui para vocês, só vou citar algumas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas. Esses são alguns dos livros das epístolas paulinas, que são 13 epístolas. Essa é a terceira parte. A quarta parte é as epístolas gerais. Vou citar alguns aqui para vocês, que é Hebreus, 1 Pedro,
Judas. Só citei 3 livros para vocês, mas são 8 livros, as epístolas gerais. Essa é a quarta parte. A quinta parte é o livro escatológico, que é o livro de Apocalipse, é um livro de simbologias, né? Um livro que fala, é a doutrina que fala das últimas coisas. Então essa é a quinta parte do Novo Testamento. Então a gente aprendeu o seguinte, que o Antigo Testamento é separado em 5 partes e tem 39 livros. E o Novo Testamento também é separado em 5 partes e tem 27 livros, totalizando 66 livros.